deixa eu adivinhar, você ainda acha que Páscoa é só sobre vender chocolate, né? Se você respondeu que sim, isso significa que você pode estar perdendo uma oportunidade incrível de alavancar as suas vendas com algumas outras coisas que eu vou te passar hoje. Então vem comigo para mais um Sementes do Varejo. Olá, meu nome é Juliana, eu faço parte aqui da equipe da eVarejo e sou uma nutricionista em formação. E hoje eu vou falar com você sobre a oportunidade de vendas de pescados, principalmente nessa época de Páscoa que a gente está passando agora. Essas estratégias que eu vou te passar, é óbvio que vão te ajudar a vender mais pescados o ano inteiro. Mas a gente sabe que agora a gente tem essa coisa da sazonalidade que ajuda a gente. Nessa Semana Santa, muitas pessoas, por uma questão cultural, religiosa, optam por evitar aí o consumo de carne vermelha. E isso naturalmente alavanca a venda dos pescados, né, dos peixes. Só que acontece que a gente vê muitos supermercados que expõem esse peixe e deixa a sazonalidade fazer o trabalho. E é claro, né, que as vendas naturalmente são alavancadas, mas nesse caso o supermercadista não está aproveitando 100% do potencial dessa época. E não só dessa época, mas dos pescados em si, desse setor. A gente tem algumas estratégias que vão te fazer vender muito mais esse setor aí de pescados para os seus clientes. Então, hoje eu vou te ensinar a estratégia perfeita para utilizar a nutrição como alinhada para alavancar mais ainda as vendas dos pescados na sua loja. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para que a gente traga cada vez mais dicas práticas para fazer você se destacar aí no varejo. Nós da eVarejo estamos sempre trazendo muito conteúdo rico aqui para vocês, então a gente conta com a sua ajuda para fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. E deixando seu like, se inscrevendo, até compartilhando esse vídeo, você já ajuda muito a gente nessa missão de fazer o varejo feliz. Colocar o peixe à vista do cliente e esperar que a data faça o trabalho sozinha pode indicar aí que você está tendo um problema na comunicação com seu cliente, não está mostrando para ele o valor daquilo que você está entregando. E como eu disse anteriormente, é claro que a data, né, dá essa impulsionada, então você vai conseguir vender, mas você conseguiria ter um resultado muito melhor fazendo um pequeno ajuste. E é aí que a nutrição entra para te ajudar com uma estratégia para ser aliada aí nessa hora das vendas. A nutrição vai te ajudar nesse caso a apresentar o diferencial do que você está vendendo, fazer o seu cliente ver valor naquilo, sabe? Se interessar por aquilo, ele vê o valor do que você está vendendo, se interessa e consequentemente as chances de comprar aumentam muito. Para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a recomendação médica, né? A gente tem os nutricionistas e os médicos sempre citando que a recomendação do consumo de peixe é pelo menos de 2 vezes na semana ali, uma porção de 150 gramas. O ideal seria até 3 vezes na semana, mas a gente tem ali essa recomendação de pelo menos 2 vezes na semana estar consumindo peixe na nossa alimentação, pelos inúmeros benefícios que eu vou te passar aqui. Mas às vezes o seu cliente não sabe disso e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Só o fato da gente saber, né, que os nutricionistas indicam ingerir esse alimento pelo menos 2 vezes na semana já mostra o tanto que é um alimento valioso, um alimento bom para a nossa saúde. Então vamos entrar aqui em alguns pontos específicos que você pode utilizar para trabalhar aí na sua loja. Uma coisa que a gente já sabe, né, que a gente escuta muito, mas que às vezes a gente não sabe o que isso significa, é que o peixe é muito rico em ômega 3. E não só o ômega 3, como o ômega 6 também. Mas tá, o que isso realmente impacta na nossa saúde? Na prática, o que isso muda? Bom, um dos pontos é que o ômega 3 e o ômega 6 são ótimos para o controle do colesterol. Eles ajudam a, como se fosse, diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, e aumentar o colesterol bom, como a gente diz, que é o HDL. Além disso, o ômega 3 também ajuda a gente a diminuir o triglicerídeos, por exemplo. Então ele tem um impacto muito positivo aí quando se fala no combate a doenças cardiovasculares. Aí arritmia cardíaca, essas questões cardiovasculares mesmo. Não só isso, mas o ômega 3 e o ômega 6 também são antioxidantes, anti-inflamatórios.
e eles têm um potencial incrível aí quando se fala de melhorar a memória. E também para gestantes é muito importante porque ele ajuda muito no desenvolvimento do feto, no desenvolvimento cerebral e da visão do feto também. Ou seja, aí você já tem alguns públicos que você consegue atender, né? Por exemplo, alguém que tenha problema no colesterol ou que tenha algum problema aí com arritmia cardíaca, algum problema cardiovascular, ou também gestantes, você já consegue vender também esse alimento para esse público. E isso só ensinando para o seu cliente os benefícios do alimento. Outra questão que a gente tem aí nos peixes é a questão da vitamina D. Principalmente nos peixes mais gordurosos, a gente tem aí uma quantidade de vitamina D muito boa. E essa vitamina D ajuda a gente a absorver melhor o cálcio e o fósforo, que também estão presentes ali no peixe. Então, o que acontece? Na verdade, a vitamina D, ela ajuda a gente a absorver esses outros. E esses outros, que são o cálcio e o fósforo, fortalecem os ossos. Então, eles ajudam a gente contra dores, né, nos ossos, fraturas, às vezes por causa de alguma queda, eles fortalecem mesmo os nossos ossos. Então aí a gente já tem o público-alvo dos idosos, por exemplo, pessoas que têm osteoporose, osteopenia também, é um alimento muito interessante para essas pessoas. Outra coisa muito interessante que a gente encontra nos peixes é o selênio. O selênio é ótimo para equilibrar, regular os hormônios da tireoide. Ele transforma aí o T4 em T3. Então ele faz aí esse equilíbrio, essa regulação desses hormônios. E isso pode ser, por exemplo, uma oportunidade para vender para mulheres que têm aí alguma condição na tireoide, como o hipotireoidismo ou outros. Outra coisa muito importante que a gente tem nos peixes é a vitamina A. A vitamina A, como a gente já sabe, é uma aliada aí na saúde dos olhos, na visão. Ela previne contra a xeroftalmia, ajuda ali na cegueira noturna. É uma vitamina incrível para nossa saúde ocular. E daí a gente tem inúmeros outros benefícios, eu não conseguiria falar todos aqui para vocês, mas a gente tem aí uma opção de proteína magra em muitos dos peixes, eles são uma ótima opção para uma dieta mais equilibrada, rica em gorduras boas, né? Como a gente citou também o ômega 3, o ômega 6, que são gorduras essenciais aí pra gente. Não só isso, mas as vitaminas do complexo B também são muito ricas nos peixes, isso pode ser muito interessante por diversos fatores. E para pessoas que têm algumas restrições ou que também buscam uma alimentação mais leve, o peixe é uma ótima opção, porque ele é um alimento ali, uma proteína de mais fácil digestão. É como se fosse um alimento realmente mais leve mesmo. Então, vamos para a prática. Como que você vai pegar essas informações e transformar em mais vendas para o seu supermercado? Você pode, na exposição desses peixes, dos pescados aí na sua loja, colocar cartazes, anexar cartazes com essas informações. Então, eu até anotei aqui alguns exemplos para vocês, que seria, por exemplo, esse peixe é bom para o coração, esse peixe pode te ajudar na sua memória. Se você tem alguma condição da tireoide, esse peixe pode te ajudar a regular aí os hormônios da tireoide. Sabe, pegar esse conhecimento que a gente já tem agora sobre os pescados e passar para o seu cliente, porque às vezes ele não está levando só porque ele não sabe que aquilo pode ser muito interessante para ele. Você pode montar uma ilha de pescados e colocar ao lado um totem com essas informações. Ou pode também montar uma ilha de pescados e ao lado colocar batatas, temperos mais leves, suco detox, montar como se fosse uma ideia de refeição. Isso daí você já tá, ao invés de vender o produto, vendendo o conceito, né? A ideia mesmo da refeição completa. Tá ativando ali o desejo mesmo daquele cliente que tá vendo aquilo e falando, poxa, isso é uma refeição que eu gostaria de ter, uma refeição equilibrada, que vai me trazer todos esses benefícios que eu estou vendo aqui. Então, nesse momento, é hora de você pegar essas informações e realmente utilizar a sua criatividade para trabalhar isso na sua loja e vender mais os pescados. Uma coisa muito bacana também que você pode colocar são algumas frases impactantes. Após essas informações, colocar para o cliente, por exemplo, assim, as escolhas que você faz aqui dentro da loja moldam a saúde que você tem lá fora. Sabe, uma coisa meio assim impactante para fazer ele refletir sobre aquilo e realmente ter mais vontade de levar aquele produto saudável, que no caso são os pescados.
Outra coisa legal é você treinar a sua equipe que fica ali perto daquela área de pescados para falar os benefícios para os clientes. Se houver algum cliente com alguma pergunta, ou se eles observarem mesmo, né, que um cliente está com alguma dúvida, está analisando muito ali os cartazes dos pescados, treinar a sua equipe para falar ali daqueles benefícios. Não precisa ser de forma muito aprofundada, você não vai formar a sua equipe ali em nutrição, né? Não precisa ser dessa forma aprofundada. Mas eles sabendo apontar que, por exemplo, assim, nossa, se você tem colesterol alto, esse alimento aqui é ótimo, você pode consumir pelo menos 2 vezes na semana, vai te ajudar muito. Outra coisa também é ele falar, nossa, se você tá procurando aí uma opção para uma alimentação mais leve, mais saudável, mais equilibrada, essa escolha aqui é excelente, você pode levar sem medo. Sabe, treinar a sua equipe para realmente conversar ali com o cliente e explicar. E não precisa ser de forma aprofundada, como eu falei. Essas pequenas frases, esses pequenos conhecimentos que ele passa para o cliente já geram um sentimento de confiança do cliente ali naquele produto e na sua loja, consequentemente. Acontece que no varejo a gente não tem mais espaço para o amadorismo. Você não pode mais pensar que você está vendendo um produto. Você não está vendendo aquele peixe. Você está vendendo a escolha do seu cliente, a experiência que ele está tendo com aquele produto e também a confiança que esse tipo de conhecimento gera para sua loja. Então gera uma autoridade, sabe? Eu fui lá, eu não sabia daquela informação, mas lá eu descobri, lá eu aprendi que o peixe tem tal benefício para o meu colesterol. Então eu compro o peixe lá. Sabe? Essa é a ideia. Então aqui, a ideia inclusive desse quadro dos Sementes do Varejo, que foi reformulado recentemente, é a gente trazer essa ideia de que nutrição não é só saúde, ela é também saúde, mas ela pode ser utilizada como um argumento de venda para você aí na sua loja. Porque se o seu cliente entende o valor daquilo que você está vendendo, ele compra mais, com mais frequência e você tem uma autoridade maior ali. Então me conta nos comentários se você já utiliza a nutrição para aumentar as suas vendas de qualquer setor que seja aí do seu supermercado. Como você faz isso e como você faz para destacar os pescados aí na sua loja. Eu quero saber tudo que você faz, vamos conversar sobre isso. Quem sabe se você tiver uma sugestão também de tema para a gente trazer aqui para os Sementes do Varejo, vai ser muito bem-vindo. Então vem, salva esse vídeo para utilizar nessa ação de Páscoa e também nos próximos anos. Já segue aí Varejo nas redes sociais e também se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Sementes do Varejo.